Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Matemática Clara com o professor Renato. Nesse vídeo nós vamos lançar uma luz sobre as aplicações da fórmula do Bhaskara e vamos contar isto em 4 partes. Neste primeiro vídeo a gente vai falar da situação específica para o qual o Bhaskara desenvolveu a sua fórmula, mas vamos mostrar também que é possível aplicar o Bhaskara para uma infinidade de outras situações, tanto no campo da matemática quanto no campo da física. Nos demais vídeos, a gente resolve problemas específicos mostrando a aplicação da fórmula. Se você quer clarear suas ideias sobre a fórmula do Bhaskara, não deixe de assistir nossos 4 vídeos. Roda a vinheta! Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a aplicação da fórmula do Bhaskara. No nosso vídeo anterior, a gente viu a dedução da fórmula de Bhaskara, ou seja, como que a partir de uma função do segundo grau, o Bhaskara se propôs a abordar o seguinte problema: qual é o valor de x, qual é o número que eu coloco aqui, que faz com que o valor da função dê zero. Ou seja, qual o valor de x que eu coloco aqui, que eu faço com que esta conta dê zero. Este era o problema do Bhaskara. Então ele fez, a partir desta pergunta, um equacionamento geral com uma função do segundo grau genérica e ele consegue desenvolver e chegar na sua famosa formulação matemática. B² menos 4ac menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Com isso, ele descobre, então, qual é a raiz da função. Lembre-se, raiz da função é um nome especial que a gente dá para um x especial, que é o x, que para qualquer tipo de função matemática, pode ser função do segundo grau, função do primeiro grau ou outros tipos, mas toda vez que eu descubro qual é o valor de x, que faz com que esta conta, com que esta função matemática, com que o valor da função dê zero, o x que faz com que esta conta dê zero, eu vou chamar de a raiz da função. Isso não é só para a função de segundo grau. Função de primeiro grau tem raiz, qualquer tipo de função em que eu puder descobrir um número que faz com que aquela conta dê zero, a gente vai chamar isso de raiz da função. E a gente dá esse nome especial porque a gente vai ver no nosso vídeo sobre os gráficos das funções que as raízes de uma função são um momento muito especial na vida de uma função matemática. Porque a gente viu, já comentamos sobre isso, que uma função matemática, na verdade, é uma conta que tem vida. Portanto, ela tem toda uma história e que é descrita através do seu gráfico. E as raízes das funções são momentos decisivos na vida de uma função matemática, porque ela define os momentos em que ela será positiva, os momentos em que ela será negativa. Vai ficar falando sobre o comportamento desta função matemática. Então, por isso que é sempre muito importante e interessante a gente pegar uma função matemática e descobrir as suas raízes. O Bhaskara, particularmente, como ele trabalha só com funções do segundo grau, e ele se propôs então a resolver isso e está ali, vai ter uma série de aplicações. Por isso que na matemática, no colegial, no ensino superior, a gente está sempre abordando a fórmula do Bhaskara. Só para você ter uma ideia da quantidade de aplicações que ela tem, a fórmula do Bhaskara, então, ela se propõe a responder esta pergunta. Mas a gente vai mostrar nesse vídeo que mesmo que a pergunta seja diferente, ou seja, quem é x para que esta conta me dê como resultado menos 10? Ou quem é x para que esta conta me dê como resultado menos 10. Apesar de isto não ser exatamente a formulação em que o Bhaskara se propôs a resolver, a gente vai ver que a gente consegue usar o Bhaskara para resolver este problema. E aqui pode ser menos 10, mais 5, 50, 500, 507, qualquer número que eu colocar aqui, eu consigo calcular o x que vai fazer com que esta conta me dê um determinado resultado. Eu vou conseguir fazer isso utilizando a fórmula do Bhaskara, mesmo sabendo que, na verdade, o Bhaskara
ele só se propõe ou ele foi deduzido para resolver esse tipo de pergunta. Quem é x para que esta conta, para que o valor da função dê zero. Mas então isso é uma aplicação importante, porque você vê então que ele me permite calcular o valor de x para qualquer resultado que eu queira para uma função do segundo grau. Outras aplicações importantes, em física, toda vez que você está trabalhando com uma queda livre sem atrito, né, sem resistência do ar, você está trabalhando com lançamentos oblíquos, em que você está lançando um objeto com uma certa velocidade num certo ângulo, quando você tem corpos deslizando em planos inclinados. Quando a gente analisa fisicamente esses eventos, a gente vê que são eventos que têm aceleração constante. E toda vez que você tem um objeto que se desloca com uma aceleração constante, o tipo de função matemática que descreve aonde esse sujeito está, já que ele está se movendo com uma certa velocidade, com uma certa aceleração, ou seja, a velocidade dele está se modificando em cada instante. Quando eu quero saber aonde ele está, a função matemática que me descreve isso é uma função matemática que tem esta cara. Ou seja, ela tem a cara de uma função do segundo grau. Então, muitas vezes eu quero responder perguntas sobre aonde ele está, aonde ele estará, aonde ele esteve. E para isso, com certeza, eu vou precisar usar o Bhaskara para me ajudar a responder perguntas nas quais eu utilizo uma função matemática, no caso uma função que a gente chama das posições, que me diz aonde esse objeto está. Então, todos esses problemas de física, com certeza, o aluno vai acabar caindo em situações de utilização do Bhaskara. Às vezes você vai resolver certos sistemas, né? Sistemas de equações que você olha isso aqui não tem aparentemente nada a ver com Bhaskara. Mas se você vai tentar resolver esse sistema, você vai ver que você vai cair numa situação de uma equação do segundo grau, né? E que você vai com certeza precisar do Bhaskara. Então as aplicações do Bhaskara são as mais variadas e é muito importante. Então ela vai acontecer no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior. Nesse vídeo, então, nós vamos nos focar em aplicar a fórmula do Bhaskara. Só da gente ver com bastante calma, né, como que eu aplico a fórmula do Bhaskara para resolver este tipo de pergunta e depois eu vou mostrar até uma variação dele para uma função do segundo grau. Vou comentar nesse vídeo também que certos tipos de funções do segundo grau, que a gente chama de função incompleta, porque não tem os três termos. Aqui eu tenho os três termos, o termo com x², o termo com x e o termo sem x. Aqui eu só tenho os termos com x, não tenho o termo que não tem x. Aqui eu tenho o termo do x², não tenho o termo do x e tenho o termo sem x. Quero mostrar para vocês que esses problemas você pode resolver com o Bhaskara. O Bhaskara é uma espécie também de antibiótico para as funções do segundo grau. Ele resolve todos os problemas, todos e quaisquer problemas. Mas alguns tipos de problemas a gente consegue uns certos atalhos de uma resolução mais simples e mais rápida. Caso você não conheça esses atalhos, pode ter certeza. Você pega o Bhaskara, aplica e você vai ter as mesmas respostas do que se a gente pegar certos atalhos para resolver isso daí. Então nós vamos começar abordando este primeiro problema para a gente ver como eu faço a aplicação da fórmula do Bhaskara. Então vamos retomar as coisas. Eu tenho uma função matemática. Eu quero responder esta pergunta. Quem é x para que esta função dá zero? O Bhaskara foi desenvolvido para essa pergunta. Se não for essa pergunta, você tem que tomar cuidado. Então, primeiramente, a gente faz o equacionamento inicial. Se esse vídeo foi claro para você, não esquece de dar uma luz para a gente, se inscreve no nosso canal, um grande abraço em X e até o próximo vídeo. Obrigado!